Estamos de volta com o Filosofando e hoje estamos dentro da série A Filosofia da Religião sob o olhar da filosofia espírita, vendo questões relacionadas com a imortalidade da alma, como pensam as diferentes religiões a respeito desse assunto. Professora Sônia, nós que vivemos aqui no Brasil, né, vemos como é comum as pessoas confundirem as religiões afro-brasileiras como o candomblé, umbanda e o espiritismo, com o espiritismo. Sem dúvida. Gostaríamos de saber por que isso acontece. Olha, Márcia, é tão importante isso que você está dizendo, porque veja só, a mídia, não a mídia espírita, a mídia comum, confunde o espiritismo com outras doutrinas afro-brasileiras, conforme você diz. Então, eles colocam tudo no mesmo espaço de crenças. Eles dizem assim, quando se referem a, principalmente os antropólogos que veem no espiritismo como sendo um fenômeno antropológico, tal como, ou tais como, umbanda, candomblé e etc. Então, eles colocam numa mesma abordagem, está errado. Quem faz isso é porque não conhece o espiritismo, porque nunca leu sobre o espiritismo, né? O espiritismo nada tem a ver com umbanda e com candomblé. Muitas vezes as pessoas, e até os espíritas, se preocupam muito em dizer: ah, não, nós não somos umbandistas, não pertencemos às crenças do candomblé, nós somos espíritas kardecistas. Mais um erro, ninguém é espírita kardecista, nós somos espíritas. Espíritas. Né? Nós somos espíritas. Então é importante que nós aprendamos a ensinar as pessoas, né? E esse aprender a ensinar implica num conhecimento aprofundado. Nós precisamos ensinar as pessoas a falarem corretamente sobre a nossa doutrina. Né? Isso é um ponto fundamental. Candomblé e umbanda muitas vezes se mesclam num sincretismo com a Igreja Católica. Tiveram um campo abrangente, principalmente no estado da Bahia, né? E nas heranças oriundas do escravagismo africano que chegou em terras brasileiras no século XVI, XVII, né? E teve uma amplitude muito grande naquela região. A colonização também trouxe alguma coisa da África, não é? Com os escravos que vinham da África para a Europa e depois da África para o Brasil. Espiritismo nada tem a ver com candomblé, nem com umbanda. Muito bem, posto isso, o que a umbanda e o candomblé pensam acerca da imortalidade da alma? Eles acreditam sim na morte e no renascimento dessa alma no mundo utópico, no mundo espiritual, porém não da forma como o espiritismo preconiza, né? Completamente diferente. Mas eu acho que essa confusão se baseia principalmente no fato de também, como o espiritismo, haver a comunicabilidade com os espíritos, sim, né? Sim. E as pessoas leigas julgam que seja a mesma coisa. Julgam que seja a mesma coisa. Agora, eu gostaria de dar ênfase, Márcia, mais uma vez, no livro Céu e Inferno, quando Allan Kardec estabelece critérios de análise do caráter e da personalidade de espíritos que se manifestaram na Sociedade Espírita de Paris, o que o Kardec fez? Ele fez uma coletânea de testemunhos, né? Depois ele didaticamente divide esses testemunhos conforme o nível evolutivo dos manifestantes. Então nós temos aqui na segunda parte do livro Céu e Inferno, para você ter uma ideia, você conhece profundamente, o testemunho de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres. Então, para cada divisão desta, para cada análise dessa, nós temos o testemunho de espíritos importantes para o nosso conhecimento. No que tange a espíritos felizes, o testemunho de um trabalhador da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, que era o senhor Sanson. Ele diz o que ele sente quando ele passa para essa outra dimensão. Ele que havia dedicado a sua vida ao bem, à fraternidade, ao exercício da fraternidade,
Então ele diz que ele passa por um período muito curto de perturbação até chegar a essa outra dimensão, mas depois ele vai se adaptando, ele vai se sentindo melhor, ele vai se sentindo feliz, e conforme vai passando o tempo, ele vai dando um testemunho ainda melhor das suas experiências. Os espíritos sofredores expressam o seu sofrimento, não somente moral, mas muitas vezes físicos, porque estão atrelados à matéria, né? Os suicidas, muito mais. Os criminosos arrependidos, o testemunho de pessoas, principalmente no caso de Verger, que foi um criminoso que mata o arcebispo de Paris. Ele era um padre, né? E a França, durante muitos anos, a partir da Revolução Francesa até o século XX, utilizava a guilhotina como punição, como pena de morte. E Verger se vê, então, no mundo espiritual, diante do corpo e esfacelado daquela forma. Então, ele traz todas as suas emoções de ver a situação em que ele se encontra. Os espíritos endurecidos, a mesma coisa, e as expiações terrestres. Portanto, o que Kardec pretende com isso? Demonstrar que nós realmente somos herdeiros das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso pensamento, não é mesmo, Márcia? Sim. Está muito boa com a nossa conversa, mas nós vamos ter que encerrar o programa de hoje, sempre fazendo um convite aos nossos queridos telespectadores e internautas para que estejam conosco na próxima semana, no mesmo dia e horário. É muito bom contar com a companhia de vocês. O Clube Amigos da Boa Nova também conta com a sua adesão. Ligue para 0800 12 18 38. Até lá!